Você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida. Nosso convidado de hoje, ele é um grande profissional, psiquiatra que trabalha no setor de saúde mental. É o Dr. Marcelo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Bianca. É um prazer estar aqui com você hoje. A independência química está para além do amor e do ódio, né? Então você vê, né? Se o ódio resolvesse, né? Mais uma vez, de maneira alguma eu entendo que a ação policial lá é em nome do ódio, pelo contrário, assim, acho que a polícia faz um trabalho importantíssimo lá. Conheço algumas pessoas que atuam e que eu admiro pessoalmente, mas a hora que a população vê aquilo como uma ação de ódio, né, se aquilo resolvesse, eu já não teria mais a Cracolândia. Ou então, é questão de amor, então, vamos dar amor. Também não é amor, é estruturação. A pessoa precisa disso. Às vezes ela não vai porque ela não tem a estruturação para conseguir. Isso não acontece porque também a família não ajuda, o quê? Não é porque não tem. Então, se não tem, por N motivos, ela ficou sem essa para conseguir sair, vamos tentar ajudar de alguma forma. Vai conseguir? Puxa, infelizmente é uma coisa que para conseguir precisa de muito esforço, né? As pessoas não conseguem na primeira vez, né? É uma ação, mais uma vez puxando da literatura, né? Como dizia nosso amigo Guimarães Rosa, ele fala assim, acho que nessa vida o mais importante é não perder a vontade de ter coragem. Acho que é o que a gente muitas vezes tem para oferecer para essas pessoas. Só se você continuar com a coragem de parar, eu estou aqui para te ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Não tem mágica, né? Não tem atalho. Quando a ajuda vem, né? ou quando vem aquela situação, você fala assim, bom, vamos buscar ajuda, você já está tentando há anos, está estafado, a família, a mãe, o pai, os irmãos, ninguém sabe mais o que fazer, né? Já tentaram levar em lugar e deram dinheiro, então estão dando dinheiro para ele usar, então está tudo desorganizado. E é o que a gente fala muito, né? Que o tratamento é uma coisa, a recuperação é outra, né? O tratamento, se você for olhar, é uma coisa com começo, meio e fim, né? Então o cara está mal, ele vai, interna um mês, depois vai para uma comunidade, fica mais 6, aí começa a ir nos grupos, começa a ir no consultório, vai na terapia, mas se a coisa funcionou, um ano depois, 2, 3, e acaba, você começa até a servir nos grupos, você está fazendo uma psicoterapia uma vez por semana, mas aquele intensivão monitorado, com testagem e tal, aquilo acabou, você superou. Sim. Né? Mas você superou a dependência para conseguir encarar a vida. A vida, O que para você voltar a não, viver. o que você não encarou antes de e o que você vai precisar encarar. Então aí vem a recuperação. Você propõe um modelo, chega lá e vê que o modelo ainda não tem a força que poderia ter ou que deveria, né, para dar conta de uma complexidade de tamanho daquilo, né, ou do tamanho daquilo que é a Cracolândia, né, que é uma cena aberta de uso de quase 30 anos, que congrega ali quase 1.000 pessoas morando e outras 1.000 que frequentam de alguma forma, né? Então eu diria que ela é como se fosse uma cebola, né, com várias camadas. Você tem um núcleo de pessoas que vive ali, que realmente mora ali há 10 anos, há 20 anos, né? E está conectado, então tem uma rede que se estrutura ali para ela ficar ali, né? Certo ou errado existe, está ali. E você tem ali, então, você tem depois camadas de pessoas que têm insegurança de moradia em diversos níveis, têm insegurança alimentar em diversos níveis, têm insegurança de trabalho em diversos níveis. Tem desde o cara, então, aqui fora, né, que, né, vamos pensar na gente, se eu estivesse usando crack, estivesse começando a ficar dependente. Um dia eu estou sem minha rede sem o meu dealer que vai entregar em casa, tudo bonitinho, eu falo assim, bom, vou ter que ir lá. Eu vou lá e vou embora. Você tem desde essa pessoa que ainda está organizada e vai lá e volta. Você tem alguém que, na desorganização do uso, um dia brigou em casa pela primeira vez, saiu, foi para lá, ficou um final de semana e voltou. Gente então que sai, fica um mês lá e volta. Gente que sai, fica 3 meses e volta. Gente que uma hora vai e não volta mais. Pensando sempre, e vou pegar um gancho na tua fala, Bianca, dessa ideia que o importante é dar estrutura.
para essas pessoas, né? E nunca desistir. Acho que tem que ter coragem o tempo todo, tem que ter esperança. Acho que essa é talvez a grande... Tem que ter entusiasmo, acho que são forças motrizes aí importantes, né? E apoio. E aí acho que cabe ao Estado cada vez mais se empenhar em dar apoio, né? Acho que dentro de uma perspectiva de política de Estado, né? Não de governo, né? É construir coisas que se consolidem e fiquem. E no programa de hoje você não pode perder, olha, um bate-papo muito esclarecedor. Recebemos a Daniela Egea, que é psicóloga clínica. Olha, é emocionante, porque você se sente pertencente a algo, você se sente incluída. E ao mesmo tempo, esse sentimento, ele ultrapassa barreiras em que você também promove esse sentido no outro. Então, fazer com que o outro também se sinta pertencente e ele também se sinta acolhido, acho que é mágico. Então, a magia me cativou. Quando você mergulha no autoconhecimento, quando você mergulha no seu interior, na sua essência, você entra em contato, né? Mas o importante desse contato é você olhar e ter esclarecimentos. É como se você tirasse um véuzinho do seu olhar e você começasse a enxergar de uma forma totalmente nítida e você percebe o quanto que tudo está fazendo sentido, né? Então isso é libertador, porque você consegue olhar para o outro e compreender o comportamento, ou o humor, ou a perspectiva, né? Então isso também fez com que transformasse a história. Porque a culpa, ela é o quê? Ela é um representante que nos mostra que nós não sabemos o que está acontecendo. A primeira parte para a gente analisar é, eu sinto culpa, mas o que está por trás desse sentimento? Né? Será culpa? E aí no processo terapêutico ele vai entendendo que antes de culpa tem uma responsabilização, né? E aí quando essa família ela começa a olhar para essa sombra que a acompanha e percebe que, opa, tem uma corresponsabilização aqui, né? Eu posso retroalimentar esse comportamento, mas não fui eu que causei, não sou eu que vou curar, né? Então, as informações que vão chegando... Os 3 Cs, né? Não causei, não controlo, não causo e não curo. Né? E alguns até colocam que a culpa também nesse conjunto de Cs, né? Mas a família, quando ela busca por um processo, né, de ajuda, geralmente é um grupo de apoio, por exemplo, né? Ela começa a entrar em contato com esse universo e ela vai percebendo que o que você trouxe, a cultura, né? A cultura realmente de você dar um nome para isso, né? Doença, isso muitas vezes não é aceito, né? Não é olhado isso como um processo de doença, né? Não é visto como uma doença que tem critérios diagnósticos, né? Que é preciso analisar, né? Que hoje é um transtorno, né? Considerado um transtorno por uso de substâncias. Muito importante é a gente buscar realmente que esses profissionais, né? Eles possam ali ter essa abertura de se aproximar, né? De buscar sim as redes de apoio que a cidade pode nos oferecer, como a rede de comunicação, né? Para propagar as informações. E quando você traz essa questão de desistir, por exemplo, das instituições que nós temos ali na nossa região, há uma dificuldade muito grande de quando você, como profissional, encaminha, que a gente chama de profissional encaminhador, né? Você encaminha determinado paciente para essa instituição e você precisaria ali ter uma comunicação, um respaldo, uma troca, até para você perceber como está a evolução desse paciente, como que ele está se adaptando ao processo e ao planejamento terapêutico, né? Então, você percebe as dificuldades
que nós enfrentamos desde desse comunicado. Então, apenas de você tá fazendo uma troca, né? Então, não há retorno. Então, que as instituições, né, pudessem perceber que realmente, para haver um tratamento, há necessidade de troca, né? Há necessidade de você aproximar os profissionais, né? Porque são justamente essa aproximação, né, recíproca, que você vai dar a abertura. Então, às vezes, fazer, né, reuniões, debates ou palestras nas próprias instituições mesmo, né? Eu acho que esse caminho também seria bacana, como mesmo o programa Novo Mundo, né? A gente vê vários outros profissionais de outras instituições usando esse espaço, porque se a gente pensa que a importância, né, de você como um profissional é ajudar o seu paciente, é ajudar, né, esse indivíduo, você se abre para essa comunicação com o outro, né, essa troca com o outro. É importante colocarmos aqui que esse acordo, esse compromisso feito entre o familiar e o paciente, feito antes do tratamento, ele foi feito num ciclo tóxico. Foi uma forma de convencimento simples para que ele pudesse dar início ao tratamento. Mas é óbvio que quando ele vem aos nossos cuidados, ele chega na nossa metodologia ou em qualquer outro espaço que tenha um tratamento qualificado, muita coisa muda. O paciente ele entra em recuperação. Acordos que sejam secretos ou paralelos ao que está sendo proposto como metodologia, como projeto personalizado, a família sabe fazer como ninguém. E isso atrapalha muita atenção, atrapalha o paciente, que demorou às vezes muito tempo em encontrar um processo de abstinência, um processo de recuperação. Aqui no Novo Mundo, nós temos esse olhar em prol do paciente, em benefício de uma família que por muito tempo viveu num ciclo tóxico e adoentado. Do termo de tratamento, que o paciente se coloca nessa condição, né, do pedido de ajuda, nós não estamos sendo permissivos. Nós podemos flexibilizar as questões de abordagem. É a utilização do celular, do notebook, do tablet, mas para razões que sejam conscientes e assertivas. Preciso trabalhar? Vou trabalhar. Estou fazendo minha faculdade semipresencial, online, EAD? Vou utilizar esse tempo para resolver isso. Uma situação latente ou aguda, de um ressentimento, de uma angústia, de uma vitória ou de uma derrota desse paciente, ela vai estar presente no dia a dia dele. Nós temos pacientes que precisam fazer sua reunião particular da empresa, fazem a faculdade online, escrevem livros, estudam bastante, até mesmo para compor suas músicas. Uma suíte individual ela é adequada para essa situação. Outra coisa, nós trabalhamos muito com anonimato, então uma ambientação numa suíte individual ela é pertinente. Quando nós indicamos ou orientamos na questão terapêutica uma suíte dupla, uma suíte tripla, não é uma questão apenas de hotelaria, mas sim de discernimento técnico. Não podemos esquecer que muitos dos nossos pacientes se isolaram nas suas próprias casas. Nós não podemos repetir a mesma insanidade num local de saúde, num local de recuperação como o nosso centro terapêutico. Hoje nós recebemos pessoas que nunca acessaram o tratamento porque tinham esse estigma da necessidade de longo prazo de internação. Nós oferecemos o tratamento, a vinda, a quebra dessa resistência a um tratamento, que pode ser por 30, 60, 90 dias. Um projeto terapêutico personalizado, ele pode ser composto até 6 meses. Se o paciente quiser ficar mais tempo, ele pode tomar posse dessas decisões junto com a equipe de tratamento. E isso é um diferencial. Você poder conversar com o paciente sobre a necessidade e o respaldo técnico para manutenção além dos 6 meses.
Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química, é parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Programa Novo Mundo Convida, hoje recebendo um especialista nessa área tão necessária. Conosco então, Dr. Júlio Acedo. Seja muito bem-vindo, Dr. Júlio, tudo bem? Tudo bem, olá. Em 2001, a gente teve a Lei 10.216, que ela aboliu aí, foi a chamada Lei Antimanicomial, que ela aboliu praticamente todos os leitos de psiquiatria dentro do Brasil, hospitalares, de internação. Desse período para cá, a gente teve uma lacuna muito grande, até 2019, em que as comunidades terapêuticas assumiram um papel fundamental, apesar de não poder atuar dessa forma. Muitas famílias, por falta de informação, acabaram procurando esses centros para fazer internação. Em 2019, a gente teve a mudança da Política Nacional de Drogas, em que ela alterou o sistema de tratamento dentro principalmente da área de dependência química, já que o programa aqui é direcionado para a dependência química, e trouxe, a gente saiu de uma política de contenção de danos e foi para uma política de abstinência, onde se fortalece muito os centros de tratamento, que o acolhimento é realizado em comunidades terapêuticas e que as comunidades terapêuticas não podem realizar nenhum tipo de internação, porque internação é ato médico, entendeu? É ato médico. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho uma conduta médica, um encaminhamento médico para tanto, se trata de internação. Esse tipo de tratamento tem que ser feito em instituições de saúde. Clínicas especializadas em dependência química, que hoje já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que reconhece. Tem o CNES, o Cadastro Nacional de Saúde também das clínicas, que foi uma conquista também. E as comunidades não, elas seguem a RDC 29, que é a famosa RDC 29, quem trabalha na área conhece muito bem ela, que traz toda uma estrutura de convivência entre pares, tratamento voluntário. Então a gente precisa seguir esse modelo e de saber diferenciar. Quando que eu levo para uma comunidade terapêutica? Quando que eu levo para uma instituição médica? O familiar, a mãe, o pai, o filho, a esposa podem fazer isso. Já está garantido na Lei 11, que é na
11.343 de 2006, que veio, né, com a reforma de 2019. Isso já é possível, né? Mas há uma falta de conhecimento das pessoas, não só dos familiares, mas das instituições também, de como proceder nesse mecanismo, né? Então, partindo do princípio, né, pelo princípio que a internação é um ato médico, eu posso ter o requerimento do familiar daquele momento, que deve encaminhar seu ente ali para uma instituição de saúde, e o médico vai decidir ou não pela internação, né? Porque um ato de internação é médico. Apesar da lei hoje trazer no máximo 90 dias a internação involuntária, eu ainda brigo que é um ato médico. O médico tem que saber quando o paciente tem possibilidade de alta ou não. Isso a gente está discutindo, mas já tem ainda. Hoje já tem discussões dentro do Conselho Federal de Medicina sobre esse ponto da lei de tratamento para dependência química. Então, é possível. Deve-se procurar uma instituição de saúde, né? Vou levar no hospital. Leva. O hospital, aquele médico do hospital, o psiquiatra ali vai encaminhar ele para um tratamento de internação naquele momento. Entendeu? Para desintoxicação, pelo menos para ele voltar à consciência e decidir ou não pelo tratamento dele. Se ele vai precisar ficar mais tempo ou não, também é o médico que vai decidir. As comunidades, principalmente as comunidades, elas já são marginalizadas pelo poder público. Então eu tenho município que eu chego lá, às vezes para regularizar uma empresa. Aqui a gente não quer clínica. Não quer clínica de nóia, não quer clínica de dependência química. Aqui na minha cidade não. Isso eu escuto da diretora da vigilância sanitária, da secretária de saúde. Mesmo em cidade que tem lá as cracolândiazinhas. Sim, tudo. E também escuto do próprio prefeito às vezes. Qual a justificativa? É a marginalização do nosso setor, entendeu? Porque não quer lidar com um problema tão sério e que a gente está deixando cada vez mais expandir, e a gente já está num ponto que vai ser muito difícil a gente, se não tiver uma intervenção séria do governo, do Estado, a gente não tem como reduzir o que está acontecendo. Mas pela experiência que eu tenho na área de muitos anos, né, por isso que eu defendo tanto a internação involuntária. A gente fala assim, tem a direito de escolha, de liberdade. Que direito de escolha e liberdade a pessoa tem numa situação de cracolândia, por exemplo, de morador de rua que tá um morto-vivo ali, que eu falo. Eu já peguei situações de família, se eu contar aqui, todo mundo chora. É muito forte. Sim. Entendeu? Mãe vendendo filho se prostituindo. É uma coisa bem degradante. Terrível. Então, sim, assim, não tem poder de escolha ali. Sim, cadê o livro? Cadê, né? Aí você se depara com o poder público te impedindo, às vezes, de tirar seu ente querido dali, né? Porque aí você vai responder um cárcere privado, vai ter uma ação disso, daquilo. Mas a lei regula, mas a gente tem que fazer da maneira correta. Para passar a informação não pode ser dessa forma. A gente tem que simplificar o máximo possível para que a família tome a decisão mais correta naquele momento. E também não seja ludibriada por mais maus profissionais do que a gente tem no mercado. Fora isso, os que fingem saber e usam até às vezes desse juridiquês para enrolar a pessoa, enrolar a família, enrolar a mãe. Isso. E que muitas vezes vai pedir um valor assim exorbitante. Mas a gente tem que ter essas pequenas noções do que pode, do que não pode, qual que é o tratamento correto, para onde que eu levo, para onde que eu não levo, para que a gente não fique refém, né, de uma situação que já é tão complicada naquele momento, que é tão sentida pela família. Né? Muito. Programa Novo Mundo Convida. Hoje recebe um convidado muito especial. Estamos muito felizes, Dr. João Lourenço Navajas. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Esse é um assunto, inclusive, que eu estou estudando e falando num programa de rádio lá da TV Mundo Maior, que é exatamente sobre isto. É o eterno dilema entre o Cristo e o Anticristo. Que, na realidade, o Anticristo não existe. O que existe são as pessoas que, ainda iludidas pelo mundo material, acabam achando que podem atrasar a ida para o mundo espiritual ou ficar só aqui no mundo material e, portanto, parece que são contra o Cristo. Nesse estudo, uma coisa que eu percebi que pode ser muito interessante para dizer por que as pessoas resistem, porque o cristianismo sofreu muita influência, primeiro do paganismo, dos próprios greco-romanos da época, que perseguiam os cristãos, né? Também sofreu muito contágio também do próprio judaísmo, e 300 anos depois de Cristo, Constantino, o penúltimo imperador de Roma, vendo
que a busca do Cristo era uma coisa tão forte, resolveu institucionalizar essa religião e parar de perseguir os cristãos, claro, para controlá-los, né? E aí, então, hoje a gente vê, quando a pessoa fala do cristianismo, nós estamos falando de uma, talvez, facção político-administrativa, tá? Mas a palavra que eu uso, que é do Hubert Roden, que é um filósofo brasileiro, que também já foi por muitos anos católico, depois ele acabou saindo do cristianismo institucional e nos ensinando a buscar a cristicidade que cada um tem dentro de si, né? E que o maior exemplo que a gente teve dessa busca e desse encontro foi Jesus, que morreu, a personalidade dele deixou de existir para que ficasse os princípios acima das personalidades, que é essa busca do Cristo. Mas se você falar, não, eu estou buscando o Cristo dentro de mim, do meu jeito, posso até usar uma religião para isso, ou se eu não quiser usar religião, eu posso usar os 12 passos dos Anônimos, que foi uma grande sacada do Bill Wilson, quando o fundador, né, o cofundador do AA, quando ele percebeu que quando ele estava ajudando outro alcoólatra a parar de beber, e às vezes não é nem parar de beber, é tirar da rua e levar para casa e dar banho e comida, né, entre aqueles que nos procuram com a sua dificuldade, com a luz que os libertará. Aí eu tenho alguns instrumentos para isso, né? Quais são esses instrumentos? Os biológicos, os psicológicos, os sociais e os espirituais. Às vezes a pessoa procura, num primeiro momento, com uma dor muito física, psíquica, muito dolorida. Então eu não vou já limpar piche com água cristalina, né? Então eu começo realmente passando um óleo 90, depois um óleo 80, depois um óleo 70, até que eu chego no querosene e finalmente na água e no sabão, né? E isso é uma crescente, né? Porque se você tipo, pode estar com a boca cheia de verdade, mas se você cuspir na cara da pessoa, ela não aceita. Então eu acho que o acolhimento e o consolo, não interessa em que momento que a pessoa esteja, é o mais importante, né? Que é o que acontece nos grupos de anônimos. O acolhimento e o consolo. Está todo mundo no mesmo barco, seja bem-vindo, hoje é a pessoa mais importante aqui, porque é o seu esforço que você fez para chegar aqui. Depois, com o tempo, aí você começa a esclarecer sobre a doença, sobre o que a pessoa precisa fazer e motivá-lo. E motivar significa dar instrumentos, instruções e ser um instrutor dessa pessoa por um tempo, né? Aí depois chega uma hora que ele pede pista, né? Aí você fala, vai para a vida. Se você bater a roda numa guia ou cair num buraco, ela entortar, a gente pode fazer um pit stop, alinhar de novo aí e você segue seu caminho. A psiquiatria se transformando apenas num tipo Ctrl-C e Ctrl-V, né? Então as pessoas entram num algoritmo de diagnósticos, depois que fechou um diagnóstico, entram num algoritmo de tratamento. Isso eu não preciso de médico para fazer. O computador faz isso, faz melhor. Só você preencher umas tabelas e ele te dá o que você tem que tomar, né? Porque já isso é feito de maneira algorítmica, né? Onde eu estudei lá em Franco da Rocha, a gente usa medicação, sim, mas nós temos um critério diagnóstico que é bem diferente do que é do CID-10, que é baseado no DSM-5, né, que é dos Estados Unidos, né? E que lá, gentilmente, a gente fala que esse DSM-5 e o CID-10 é uma maneira ingênua de fazer diagnóstico, né? Uma maneira de a gente falar, de questionar. Porque a gente sabe que as doenças não respeitam protocolos. E cada pessoa é uma pessoa. Então você tem que ir do mais orgânico para o menos orgânico. E dessa maneira não existe dissociação do físico do psíquico. Então tem doenças bem orgânicas, tipo tumor cerebral, que vai esbarrar na neurologia. E tem doenças bem psicológicas, tipo fobia de barata, né, vamos dizer assim, que é bem psicológico, vai esbarrar lá na psicologia. E no caminho do meio tem a psiquiatria, que fica interagindo naquilo que a gente não sabe que veio primeiro, que são as doenças mentais degenerativas. Uma delas é a dependência química, que é uma herança genética, que precisa da epigenética para ser ativada. Eu posso nascer com predisposição, nunca fazer uso de drogas e não ser dependente de nada. Mas eu posso ter nascido uma família inteira que não tem nenhum caso de dependência, eu tenho aquela interação gênica e começo a usar a epigenética, ativa a genética, ou como se falava antigamente, o genótipo vira fenótipo, né? E a doença começa então a campear, ganhar terreno. E aí a pessoa vai fazer a sua peregrinação. E ela vai no psiquiatra. E se o psiquiatra não entender de dependência química, ele vai fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, né?
que é o que infelizmente eu vejo os colegas mais novos, e quando você começa a falar de critérios diagnósticos mais profundos, como todo mundo é imediatista, né, troca a tela, né, não consegue entender. Às vezes eu me deparo com situações que não são congruentes no sentido do funcionamento das instituições. A gente tem que partir do princípio que trabalhar com saúde mental é ter vocação para cuidar do outro. Muitos empresários chegam a mim com a ideia de ou abrir uma comunidade terapêutica, ou uma clínica especializada na área de dependência química, ou mesmo saúde mental, e eu percebo que às vezes os princípios não estão alinhados. Infelizmente, a mídia tem noticiado inúmeros casos de agressão, inúmeros casos de abandono, de violações à legislação, aos direitos fundamentais da pessoa, e que hoje qualquer paciente de saúde mental tem garantido pela legislação. O que nos coloca aí uma grande problemática hoje na área de saúde mental, e o que, inclusive, eu vejo que foi um fundamento da elaboração da Lei 10.216, que foi a lei antimanicomial. A gente, infelizmente, na mídia vê muitas situações aí de abuso, de agressão física, agressão psicológica, e não é esse o objetivo. Então muitas pessoas entram despreparadas, principalmente na área de dependência química. Saem de um tratamento e acham que estão preparadas para ser um terapeuta, um coordenador ou até mesmo dono de clínica, e não é dessa forma. Hoje a gente tem legislações muito severas, as consequências são severas, e a gente briga muito pelo setor no sentido de sempre elevar, de a gente está aqui, né? Eu estou aqui agora, nesse momento, tentando buscar levar conhecimento para que isso não aconteça. O empresário ou a pessoa que está trabalhando ali, a equipe multidisciplinar, ela realmente acredita que aquilo está correto, mas ela vai totalmente ao contrário da legislação. Muitas das confusões hoje, principalmente na parte de internação involuntária, é que muitas pessoas acham que ela pode ser feita na comunidade terapêutica. Na verdade, ela não pode ser feita em comunidade terapêutica, é acolhimento. Ela tem que ser feita em unidade de saúde, em clínica médica especializada, em hospital especializado. O procedimento todo é equivocado. Quem que pode chancelar aquela internação? Lembrando que internação, como eu já falei várias vezes, é ato médico, né? A familiar interna, o familiar requisita. Agora, quem efetivamente interna dentro de uma instituição de saúde, que é muito importante, é o médico. Eu vou exemplificar uma situação muito corriqueira em relação à internação involuntária. Eu estou com um dependente químico em casa, em surto, em uso compulsivo. Aquele familiar liga, né, para a clínica, chama a remoção vem, pega esse paciente, leva até uma clínica médica especializada. E muitas das vezes, a administração dessa clínica especializada, ela não sabe os documentos necessários para aquela internação, se o familiar pode ou não, se é o médico que tem que internar ou não, se tem que comunicar ao Ministério Público ou não, de acordo com a legislação. Então eu organizo todo esse sistema, a internação seja segura, correta e conforme a lei, que não gere prejuízo nem para o familiar, segurança para o dependente químico, para a instituição. Todo esse processo que a gente exemplificou agora não interfere nas exigências legais, dos documentos necessários para que aquela internação ela seja válida, ela seja legal e que ela não gere problema, seja na esfera civil, na esfera criminal ou na esfera administrativa. Lembrando o seguinte, que a legislação ela regulamenta, cuida e protege o dependente químico. Há regramento para tratamento de dependência química, foi fortalecido em 2019, principalmente com a Lei 13.840, que modificou a Lei de Drogas, a 11.343, e que trouxe todo um processo de internação e acolhimento para o dependente químico.
Reabilitar vida, remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de home care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Este é o programa Novo Mundo com Vida e com muita alegria hoje recebemos ele que é médico, psiquiatra, professor da Universidade 9 de Julho. Conosco aqui hoje no programa Novo Mundo com Vida, Dr. Ricardo Amaral. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Então a gente começou a perceber algumas coisas diferentes. E isso estava alinhado com uma preocupação geral. As pessoas estavam procurando entender melhor. Essa foi uma época em que começaram a surgir os grupos de estudo voltados para álcool e outras drogas. Então é um processo muito interessante que começa nesse período e que vai crescendo. Ou seja, a impressão que dá é que a medicina, a psiquiatria mais especificamente, se voltou para essa questão nessa época. Mas a questão que hoje em dia preocupa com relação ao uso de substâncias, que é mais voltada com a questão do crack, não era o que chamava mais a atenção. O que chamava mais a atenção era a situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas com vulnerabilidade. Então, eu trabalhei ali na época, onde depois surgiu o CRATOD, que é o Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, né? Eu trabalhava lá, chamava-se Núcleo Geral de Atenção, NGA 10. Aquele prédio enorme onde ficou o CRATOD depois. E nós começamos, uma enfermeira me convidou, uma assistente social, me convidaram para começar a fazer um grupo de tabagistas. Então nós montamos um grupo de tabagistas no final do dia, porque as pessoas trabalhavam e depois iam, né? E nós recebíamos pessoas que vinham de paletó, pessoas que chegavam com a carroça, encostavam a carroça e entravam para fazer grupo. Então era um modelo muito dinâmico e muito variado, que é o modelo de promoção de saúde. Nesse modelo, o que a gente busca é fazer com que a pessoa, levar informações para que a pessoa possa administrar aquilo que ela quer, aquilo que ela acha que ela deve fazer, e não ficar num modelo de a gente dizer o que ela deve fazer ou não deve fazer. Então a promoção de saúde depende muito da formação, de informação. E quando a gente faz esse tipo de programa, como esse nosso de hoje, como os programas que você faz na rádio, como outros programas, como esse do Daniel Barros, a gente está levando informação para as pessoas para que elas possam também pensar o que é melhor para elas, né? É difícil dizer o que as pessoas vão fazer com a informação, mas o que a gente procura é levar informação de qualidade. Então, o Humanamente tem esse foco. Então, ele sempre está entrevistando pessoas que têm uma informação, que têm uma qualidade de informação para levar. Eu entendo que nós temos as duas piores substâncias liberadas, que são o álcool e o tabaco. Nenhuma substância produz mais danos na sociedade, tanto para a pessoa como para as outras que estão em volta, quanto o álcool e o tabaco. Então, a gente precisa repensar esse modelo, porque nós estamos menosprezando substâncias que têm um potencial altíssimo de causar problemas. E grande parte dos problemas que nós temos observado decorrem desse tipo de substância. Não existe um consenso e tem um complicador. Agora nós vamos complicar então. Vamos pensar o seguinte: o que a medicina cura? Doenças. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Muito pouca. Muito pouca coisa. Vou avisar vocês, a medicina cura muito pouca coisa. A medicina pode fazer muita coisa, mas em
em poucas condições ela cura. Ela estabelece, ela ajuda a pessoa a ter um controle. Ela ajuda a pessoa a ter uma previsão. Então, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, o tratamento não vai curar o diabetes. Ela vai ter uma condição melhor de vida com o diabetes, né? A mesma coisa com a hipertensão arterial e outras condições de saúde, né? Muito pouca coisa a medicina cura. Então, o conceito de recuperação derivava desse modelo de cura. A cura significa que a pessoa vai voltar a ser como ela era antes. Mas ela teve um aprendizado. É o mesmo que dizer que ela não aprendeu nada nesse período em que ela esteve usando substância, em que ela esteve desenvolvendo um problema. Ela aprendeu uma porção de coisas. Então, quando nós vamos trabalhar com o conceito de recuperação, nós entramos num campo onde existem diversos modelos, tá? 2 modelos mais clássicos, que é um é o modelo da abstinência, ou seja, você tem de parar de usar completamente. O outro é o modelo da redução de danos. No modelo da redução de danos, você vai tentar ajudar a pessoa a diminuir problemas. O que a gente precisa sempre tomar cuidado é o que a gente vai fazer com a gente. Então, é uma linha de cuidado, né? As pessoas, às vezes, só vão pensar no problema quando ele é grave. Não, a gente pode começar a se cuidar quando o problema é discreto. Eu posso pensar na minha saúde como um todo e investir nisso. Hoje temos a honra de receber 2 especialistas. O Dr. Pablo Roig, psiquiatra e fundador da Clínica Greenwood de São Paulo, e a seu lado, a psicóloga clínica Helena Palorari, especialista no tratamento de familiares e uma das diretoras da Clínica Greenwood. Olha, a legislação brasileira desde 2001, através de uma lei, a 10.216, ela diz que o tratamento de internação de dependências químicas pode ser voluntária, involuntária ou voluntária que se transforma em involuntária. Em 2019, se organizou muito mais especificamente o tratamento das internações involuntárias, dando uma noção muito clara da importância e necessidade que tem de se fazer esse tipo de tratamento. Depois, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, fez uma série de normas que organizam como é que tem que ser a instituição que tem a possibilidade de fazer uma internação involuntária. Não é qualquer instituição. Tem um outro nível mais complexo, que é a compulsória, que aí nós tem todo esse processo que o Dr. Pablo falou, que o Conselho Regional de Medicina propõe junto com o Ministério Público para que a gente possa fazer a internação involuntária. E a compulsória, ela vem já da lei para dentro do trabalho clínico, né? Ela é mais complexa, ela tem algumas... A pessoa que vai entrar no compulsório, ela precisa estar mais comprometida com algumas questões e, às vezes, o próprio tratamento vai percebendo que a pessoa perdeu uma série de condições para poder gerir a própria vida, gerir as suas questões, e aí então nós informamos isso e aí o Ministério Público é que vai decidir a compulsória. Às vezes o familiar até encontra um profissional que tem uma boa direção, uma boa indicação, mas a dificuldade desse familiar de entender, ele vai colocando algumas impossibilidades. E aí eles vão conversando com pessoas que também não acreditam na internação. E o que vai acontecendo? Entre uma orientação de um especialista e a orientação daqueles que não concordam, ou da dificuldade desse familiar de fazer uma atitude assim, porque não é uma atitude fácil, vai se postergando esse processo. E então tem essa complicação também porque tem o estigma, tem o preconceito, tem a questão de que estou tirando a liberdade de um ser, né? As pessoas não conseguem entender que aquela forma como a pessoa está vivendo já perdeu a liberdade. O processo da negação é comum a quase todas as famílias que passam por essa patologia.
existe um trabalho até do Eduardo Kalina que ele descreve a família e como vai se gerando o dependente químico dentro de uma família, e até ele fala que o dependente químico já começa a se gerar antes do seu nascimento. Então tem algumas, e a Helena pode falar mais do que isso porque ela se especializou na área das famílias, mas o que nós observamos é que são famílias geralmente com algumas características disfuncionais. Então tem que ajudar a família a ter um funcionamento que seja mais equilibrado, um funcionamento que seja mais coerente e que não tenha que ter uma doença dentro dessa família. Então são sistemas que de alguma maneira se modificaram ao ponto de ter que ter, e o dependente químico tem uma função dentro desse sistema, né? Então, por isso que nós sempre olhamos desde o ponto de vista sistêmico a família e fazemos todo um trabalho onde nós ajudamos em 3 instâncias as famílias. Tem terapia familiar, gerenciamento familiar e a multifamiliar, onde reunimos todas as famílias, e é uma conversa muito agradável, né? Se passa muita informação e tudo isso aí. É uma doença, portanto, não tem que se ter vergonha de uma doença. Ou seja, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer por aquele ente querido. Não claro, exato. Então, essa mudança de critério é uma coisa que nós temos que ajudar a família a entender. A família está lá para ajudar, para cuidar. Imagina conviver com isso durante décadas. Então, quando se toma uma providência terapêutica e se ajuda essa pessoa a entrar num processo de recuperação da vida, né? É um ato de carinho, de amor, com sofrimento, mas é um ato de amor. Às vezes a gente pega pais que tiveram pais alcoolistas. E eles não aprenderam a lidar com isso e viveram com todo o sofrimento do alcoolismo. Ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. E então, para eles verem o que está acontecendo com os filhos, ou com o parente que está lá dentro, eles precisam se ver. E a tendência do tratamento é, eu trouxe para você tratar, não para me tratar. E se nós não conseguimos mexer com a estrutura, e mostrar o problema para a estrutura, o paciente sozinho, ele tem que ter muita força de vontade para querer sair daquilo. Em primeiro lugar, tem que se entender essa doença, coisa que é difícil que as pessoas tenham essa compreensão. E digo mais, nem sequer na classe médica tem compreensão do que é essa doença, porque não se ensina na faculdade. Não se ensina na residência, se ensina muito pouco. E nem na faculdade de psicologia. Como é que é? Nem na faculdade de psicologia. Nem na faculdade de psicologia. Então, o que acontece? É uma doença com características epidêmicas. Então, nós estamos convivendo com uma doença que mata muita gente, que aniquila as condições das pessoas que acabam sendo dependentes dessa substância. E lembremos que a pessoa que vira dependente é um adicto. Adicto vem de adictum, da antiga Roma, onde uma pessoa, quando fazia um empréstimo que não podia pagar, se transformava em adicto do seu credor. Escravo. Então, é escravo. Como se fosse. Exato. Então, é uma doença que escraviza. Você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. Hoje temos a honra de receber 2 especialistas. O Dr. Guilherme Messas, que hoje está como psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E, ao seu lado, Rafael Leite, que é psicólogo clínico e está hoje como coordenador terapêutico da Plena Recuperação, que funciona como uma residência terapêutica aqui na capital de São Paulo. Olá, doutor Guilherme, olá, Rafael, sejam muito bem-vindos. Melhor seria se disséssemos as noções de recuperação, porque as pessoas vão ouvir muitos conceitos diferentes de recuperação. Isso não é um problema, porque por todos eles existe uma noção única, que é a mais importante, que significa: recuperação é a colocação do foco, quando se pensa em dependência química, e outros transtornos mentais também, mas quando se pensa em dependência química, é a colocação do foco na pessoa e não no problema. Então não existe uma única causa, um único motivo, mas sim uma interação desses pontos que o professor mencionou, que são um material riquíssimo para a gente auxiliar esse indivíduo a entrar em contato com esse novo sentido, com a ressignificação desses valores. Então nós vamos observar, sim, os prejuízos,
a forma como aquele transtorno, o curso, né, da doença, como ela se instalou, se desenvolveu e o estado atual, mas definir o que é recuperação, por se tratar de algo tão pessoal, tão a ver com a experiência de cada um, nós vamos ter algumas coisas semelhantes, alguns pontos de concordância, mas também abre campo para essa infinidade de possibilidades de recuperação, né? Das recuperações. Né? A gente tem que pensar um problema ligado ao abuso ou dependência de uma droga como um problema que, chamemos do que quisermos chamar, é uma alteração global da capacidade da pessoa se fazer história de vida. O que somos nós? Nós somos a capacidade de nos desenvolvermos com uma história de vida a partir das nossas relações, dos nossos valores, das nossas ideias de nós mesmos, da nossa imaginação, da nossa participação na sociedade. Nós somos isso, nós somos, querendo ou não, história. A dependência química, de certa maneira, é um movimento que vai contra a nossa construção de história. É um girar em torno de si mesmo, um ponto morto, um ciclo vicioso que faz com que a pessoa não consiga viver sequer a partir do que ela julga correto para si mesma. É como se viver fosse caminhar, navegar para certa direção, e a dependência química é algo que se coloca contra isso, uma contracorrenteza. É natural que quem chega, tanto o paciente quanto o seu familiar, eles chegam ansiosos até por entender o que é essa recuperação. Então, será que a recuperação é somente estar abstêmio? Será que a recuperação é voltar ao mercado de trabalho? Será que eu vou estar recuperado se eu conseguir curtir minha família, né, e me abster de todas as drogas? A maioria dos modelos de tratamento que eu trabalhei foi o da abstinência total. Já tive experiência num outro modelo com redução de danos, que também é uma área extremamente polêmica, né, e polarizada hoje em dia. Mas o setting terapêutico, no meu caso hoje na residência terapêutica, a função é promover um espaço exatamente para a livre expressão dessas dúvidas, desses anseios, né, e construir ao longo, né, dessa jornada esse conceito de saúde, né, de ter uma nova perspectiva de vida, de propósito do indivíduo, dos seus familiares, né? Então a recuperação ela vai cada vez mais, esse conceito vai se ampliando cada vez mais, em que nós permitimos que essas dúvidas, esses manejos diários, eles vão se acontecendo também. Sair da recuperação é uma ameaça contínua para as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo sempre e que é importante que as pessoas saibam e que os familiares saibam. Eu até costumo usar um exemplo fora da área de dependência. Pessoas que têm tendência a ganhar peso. De certa maneira, viver para elas é sempre colidir com esse problema de poder ganhar peso a qualquer momento, de poder a vontade, a compulsão de comer demais acontecer subitamente. É a mesma ideia. Existe uma contínua ameaça, o que não quer dizer que a vida não possa se construir, mas quer dizer sim que a atenção é necessária a ser mantida continuamente. Isso não é um problema. Condições crônicas são assim. Os sinais habituais de recaída, em geral, acontecem quando alguma ameaça de instabilidade aparece no horizonte. Por exemplo, muitas vezes um trabalho novo, uma situação, uma viagem nova, uma situação de prazer nova. É ilusório achar que uma coisa ligada à memória, a aprendizado, à identidade, como dependência química, só aconteça nas situações ruins da vida. Na maioria das vezes, inclusive, elas acontecem, as recaídas, nas situações boas da vida. Sim, a situação para uma recaída dentro de um processo global que vai bem de recuperação, os momentos de instabilidade para cima, onde um projeto de vida avança, são mais perigosos do que os momentos de queda. Então, uma coisa é a ideia que eu chego, né, para um tratamento, seja o indivíduo, seja a família, a ideia que eu chego de ressocialização, de reinserção, né, de um funcionamento saudável no campo social, né, e a outra é o fazer.
Então é nesse espaço, é nesse dia a dia, é no fazer que essas, não chamaria nem de barreiras, mas as crises e a renovação dessa idealização vai acontecendo. Então, o projeto de vida, ele é montado, ele é desenhado junto com o residente, ele é executado com acompanhamento e ele está aberto à revisão constante, né? Até para acontecer essa atualização do quem eu sou, do como me relaciono com esse ou esse desafio. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudio Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.